Aê, segundo ano! Hoje a gente vai apresentar aqui o trabalho da Sandra, né, de história sobre as revoltas brasileiras aqui no período regencial. A nossa é a cabanagem, umas mais desastrosas, assim, que teve uma das maiores quantidades de mortos. E é isso aí, começa o Giovanni. A cabanagem começou no dia 6 de janeiro de 1835 e terminou no dia 23 de 8 de 1840. A região que aconteceu a cabanagem foi a região do Grão-Pará, que hoje se situa os estados do Amazonas, do Amapá, de Roraima e Pará. A cabanagem tinha esse nome porque ela era composta por mestiços, negros e indígenas, que eles moravam em casas que eram feitas de palha, ou seja, cabanas, por isso cabanagem. E eles eram cabanas. E eles eram muito pobres, né? A revolta cabanagem pela parte dos rebeldes lá era Os cabanos. Os cabanos, os negros, mestiços, indígenas, que não estavam contentes com a forma que o governo estava lidando com a situação deles, já que eles eram uma região muito importante que mantinha o comércio com um forte comércio com a Inglaterra. E teve 3 líderes em 8 meses. O Félix Malcher, ele foi o líder quando começou a revolta e ele foi assassinado logo. E o Francisco e o Antônio Vinagre, no caso foram 2, né? E os líderes do Império, né, eram o Francisco Soares e André. E teve Mariatti, que foi um grande participante do circo. Os cabanos e os integrantes da região, eles se uniram contra o governo regencial e o objetivo deles era a conquista da independência da província do Grão-Pará. E os cabanos, eles pretendiam ter as melhores condições de vida, e os fazendeiros e os comerciantes, eles lideraram as revoltas e eles pretendiam ter a maior participação nas decisões administrativas e políticas da província. Em 1865, os irmãos Francisco Pedro e Antônio Vinagre, eles mataram o presidente da província, o Bernardo Lobo, e eles colocaram o Clement Malcher no seu lugar, e no mesmo ano o Francisco foi lá e matou o Malcher. Clement Malcher foi assassinado logo no começo do seu comando por causa que os outros revolucionários pensavam que ele era um traidor, já que as ações que ele tomava não eram tão... Separatistas, isso. E ele já mantinha um contato ainda com o Império do Rio de Janeiro. Ele foi assassinado pelo Francisco Vinagre, como o Torugo falou, e o Francisco assumiu o comando da província. Só que o Rio de Janeiro, ele reagiu e anunciou que o Jorge Rodrigues seria o presidente oficial da província. Isso fez uma reação dos irmãos Vinagre lá em Belém. Os irmãos foram buscar tropas no interior e quando começou realmente um conflito, os cabanos eles ganharam por causa do número deles, eles são vantajosos. E eles instalaram a república lá, é um movimento separatista, então eles instalaram a república. E ela era controlada pelo Eduardo Nogueira. Só que a república, do jeito que ela foi instalada, eles perceberam que não era exatamente o que eles desejavam e decidiram que eles iam atacar e recorrer ao poder imperial lá no Rio de Janeiro. Porém, outros comandantes foram enviados e eles cercaram Belém. Esses foram o Soares de Andréa e o Frederico Mariatti. Aí, esses dois que estavam comandando conseguiram cercar Belém. E com o cercamento, os cabanos perderam um pouco toda a estrutura que eles tinham montado. E após o rendimento dos cabanos, pelo principal motivo deles terem perdido essa guerra foi o conflito entre os próprios líderes dos cabanos, que eles não se organizavam direito, não conversavam bem sobre as estratégias militares que eles tinham e muitos acabaram se rendendo e morrendo durante as batalhas. E no geral, o tanto de mortes em todo gerou mais de 30 mil mortos em toda essa guerra, sendo que dos que estavam participando foram 25 mil soldados dos cabanos, 25 mil soldados participaram das guerras, e do lado do Império participou uma média de 30 mil soldados,
fora os voluntários, que eram 30 mil do próprio Grão-Pará, e alguns mercenários, que constavam mais de 500 mercenários que lutaram nessa guerra a favor do Império. Aí, após tudo isso, depois que os cabanos se renderam, já foi estabilizado, eles mudaram o território brasileiro naquela região. Eles criaram um estado do Amazonas, um estado só para eles, e alguns anos depois foi feita a dissolução do Grão-Pará, que dividiu nos 4 estados que temos hoje: Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. A Cabanada, também conhecida como Guerra dos Cabanos, foi uma revolta popular ocorrida antes da cabanagem entre 1832 e 1835, em Pernambuco e Alagoas. Teve como principal objetivo a restituição do poder do imperador Dom Pedro I, que havia abdicado em 1831. A principal causa desta revolta foi o descontentamento dos cabanos a respeito do novo governo instalado no Brasil. Lutavam pela volta de Dom Pedro I ao poder e, ao comando de Vicente de Paula, defendiam suas terras nas florestas, que constantemente eram invadidas por proprietários rurais e comerciantes de madeiras. Com a morte de Dom Pedro I em Portugal em 1834, o movimento deixou de ter razão de existir e, em uma conferência de paz, a rebelião terminou. Mesmo assim, os governadores da época mandaram um exército de 4.000 soldados cercarem o local. Centenas de revoltosos foram presos e alguns mortos em combate. Lavouras e resistências foram queimadas e destruídas. Quanto ao seu líder, Vicente de Paula, após o fim da Guerra dos Cabanos, ele se envolveu na política pernambucana e participou da Revolução Praiana, em 1849. Capturado em 1850, foi preso em Fernando de Noronha, onde permaneceu até 1861, quando contava com 70 anos de idade. Vale lembrar que a cabanagem no Grão-Pará foi mais grave, sendo por si um movimento nacionalista que defendia a independência da província.